Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida, e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos, nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso, consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó, teu pai. Falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma mesa farta. Não uma mesa qualquer, mas uma mesa repleta de alimentos deliciosos, bebidas refrescantes e cercada por pessoas de todos os tipos. Alguns bem vestidos, outros em traje simples. Alguns respeitáveis pela sociedade, outros marginalizados. Alguns piedosos, outros considerados pecadores. E no centro dessa mesa está Jesus, sorrindo, conversando, partilhando não apenas alimento, mas também vida, esperança e redenção. Esta é a cena que o Evangelho de hoje nos apresenta, um banquete que desafia nossas noções de quem pertence à família de Deus. Nossa jornada começa com o profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Em sua mensagem, ele aborda um povo que estava frustrado. Por que jejuamos, eles perguntavam, e tu não o vês? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eles estavam realizando todos os rituais religiosos corretos, mas sentiam que Deus não estava respondendo. A resposta de Deus através de Isaías é revolucionária. Ele diz, essencialmente, vocês estão olhando para a religião da maneira errada. Não é sobre rituais vazios ou práticas externas. É sobre como vocês tratam uns aos outros. Ouçam as palavras poderosas de Isaías. Se tirares do meio de ti as correntes, o estender do dedo e o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e tua escuridão será como o meio-dia. Que imagem poderosa! A verdadeira religião, diz Isaías, se manifesta na libertação dos oprimidos, no fim da acusação maliciosa, no compartilhamento de nossos recursos com os famintos, no conforto aos afligidos. Quando fazemos isso, algo milagroso acontece. A luz nasce nas trevas. Nossa própria escuridão interior é iluminada. Isaías continua com promessas extraordinárias para aqueles que vivem esta religião autêntica. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma nos lugares áridos. Serás como um jardim regado, como uma fonte cujas águas nunca falham. Que contraste com a religiosidade vazia que se concentra apenas em regras e rituais.
Deus promete uma vida de abundância espiritual, de orientação constante, de satisfação mesmo nos lugares áridos da vida. Ele promete que nos transformaremos em uma fonte de vida e renovação para os outros, como um jardim regado, como uma fonte cujas águas nunca falham. E então, no Evangelho, vemos essa mensagem encarnada perfeitamente em Jesus. O texto começa simplesmente: Jesus viu um publicano, chamado Levi, sentado no posto de cobrança. Parem e imaginem esta cena. Um publicano não era apenas um cobrador de impostos, era considerado um traidor do seu próprio povo, colaborando com os opressores romanos, muitas vezes extorquindo seus compatriotas para enriquecimento pessoal. Levi estava sentado em seu posto de cobrança, provavelmente acostumado aos olhares de desprezo, às palavras murmuradas pelas costas, à exclusão social. E então Jesus passa. Mas ao contrário de todos os outros, Jesus não desvia o olhar. Ele não atravessa para o outro lado da rua. Ele vê Levi, verdadeiramente o vê. E então vem o chamado que muda tudo: segue-me. Apenas 2 palavras, mas carregadas de uma aceitação e um propósito que Levi provavelmente nunca tinha experimentado. Jesus não diz: mude primeiro, e então você poderá me seguir. Ele não diz: prove que é digno. Ele simplesmente diz: segue-me. O chamado vem antes da transformação. A resposta de Levi é imediata e radical, e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Que momento surpreendente! Este homem que havia dedicado sua vida a acumular riqueza, subitamente deixa tudo para seguir um mestre itinerante. Algo naquele convite, naquele olhar de Jesus, tocou o núcleo do seu ser. Mas a história não termina aí. Levi, transbordando de gratidão pela aceitação inesperada, faz algo extraordinário. E Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Este não é um jantar íntimo apenas para Jesus e seus discípulos. É uma grande celebração, cheia de pessoas como Levi, cobradores de impostos e outros pecadores, todos aqueles que a sociedade religiosa havia marginalizado e excluído. E é aqui que a controvérsia eclode. Os fariseus e escribas, os guardiões da pureza religiosa, estão horrorizados. Eles murmuram aos discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Esta não é uma pergunta inocente. Na cultura judaica do primeiro século, compartilhar uma refeição era um ato de profunda solidariedade e aceitação. Sentar-se à mesa com alguém era declarar: você é meu irmão, minha irmã. Você pertence. Os fariseus estão essencialmente perguntando: como seu mestre pode declarar que estes pecadores pertencem à família de Deus? Como ele pode estender a aceitação divina àqueles que violaram a lei de Deus? A resposta de Jesus é uma das mais belas e consoladoras de todo o Evangelho. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores, ao arrependimento. Jesus redefine completamente sua missão. Ele não veio para congratular os que já se consideram justos ou para reforçar as barreiras existentes entre santos e pecadores. Ele veio como médico divino, buscando ativamente aqueles que reconhecem sua necessidade de cura. Esta é a boa nova que ressoa através dos séculos até nós hoje. Jesus não espera que nos tornemos perfeitos para nos chamar. Ele nos chama em meio à nossa imperfeição, em meio aos nossos fracassos, em meio aos nossos pecados. E é respondendo a esse chamado que começamos nossa jornada de transformação. Meus irmãos e irmãs, que desafio estas leituras apresentam para nós hoje? Somos chamados a examinar nossa própria atitude em relação aos leves em nossa comunidade. Quem são as pessoas que consideramos indignas, indesejáveis, irrecuperáveis? Quem são aqueles de quem mantemos distância, talvez não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente? E mais profundamente ainda, somos desafiados a reconhecer o Levi dentro de nós mesmos. Aquelas partes de nossas vidas que consideramos indignas de redenção, aqueles pecados secretos, aquelas falhas que escondemos dos outros e talvez até tentamos esconder de Deus.
A boa nova é que Jesus vê tantos Levis ao nosso redor quanto Levi dentro de nós, e seu chamado permanece o mesmo: segue-me. Não depois que você se arrumar, não quando você finalmente vencer aquele vício, não quando seu passado não for mais um fardo, mas agora, exatamente como você é. E como respondemos a esse chamado? Podemos aprender com Levi. Primeiro, ele deixou tudo. Há coisas em nossas vidas que precisamos deixar para trás, não apenas pecados óbvios, mas talvez até mesmo boas coisas que se tornaram nossos ídolos, nossa segurança fora de Deus. Segundo, Levi seguiu Jesus. Seguir significa imitar, aprender, caminhar no mesmo caminho. Significa permitir que as prioridades, valores e comportamentos de Jesus se tornem os nossos. E terceiro, Levi celebrou e compartilhou Jesus com outros. Ele não manteve esta nova vida para si mesmo. Ele imediatamente convidou seus amigos, pessoas tão necessitadas de aceitação quanto ele, para encontrar Jesus. Voltando a Isaías, vemos que quando vivemos desta maneira, quando deixamos para trás nossas correntes, quando paramos de apontar o dedo em acusação, quando compartilhamos nossos recursos com os necessitados, quando trazemos os marginalizados para a mesa, então o Senhor te guiará continuamente, serás como um jardim regado, como uma fonte cujas águas nunca falham. O jejum que Deus deseja, a verdadeira religião que Ele busca, não é encontrada primariamente em rituais ou regras, mas em corações transformados pelo encontro com Jesus, corações que se tornam canais do mesmo amor inclusivo e redentor que experimentaram. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a nos juntar ao banquete de Levi. Somos convidados a reconhecer nossa necessidade do médico divino. Somos convidados a deixar para trás tudo que nos impede a seguir Jesus. E somos convidados a abrir nossas próprias mesas, nossas próprias vidas, para aqueles que o mundo, e às vezes, tristemente, a igreja, tem excluído. Que possamos responder como Levi, deixando tudo, seguindo Jesus e celebrando a incrível graça que não conhece limites. E que nossas vidas se tornem como um jardim regado, como uma fonte cujas águas nunca falham, trazendo a vida e o amor de Cristo a um mundo sedento. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.